Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Quem Sabe, o podcast ou a sequência de entrevistas que pretende dar a conhecer o lado profissional, mas também o lado pessoal de alguns dos maiores nomes, de alguns dos mais relevantes nomes do fitness em Portugal e de algumas das minhas maiores referências. Hoje aqui ao meu lado, à conversa comigo, vai estar o Francisco Alves. Estamos no Liberty Fitness Center, em Braga. E para quem não conhece o Francisco é neste momento o diretor, o club manager do espaço. A título de curiosidade, para além disso, foi também uma das duas pessoas que contribuiu para que eu viesse ao mundo, é meu pai, e portanto ainda mais especial se torna esta entrevista. Olá Francisco, olá pai, tudo bem? Olá Viva, tudo bem? Obrigado por teres aceito o convite, por teres aceito o desafio e por teres simpaticamente cedido as instalações aqui do Liberty. Nada a agradecer, pediste, estou aqui para ajudar e se tiver alguma coisa para contar de especial e interessante. Sim, e acredito que vais ter, e gostava de começar a conversa precisamente pelo início. Gostava que me contasse um bocadinho como é que tudo começou para ti, ou seja, fala-nos um bocadinho dos teus primeiros anos de vida, da tua infância, da tua adolescência, dos primeiros anos de vida. Os teus sonhos na altura? Muito bem. A infância foi uma infância normal, apesar de eu não ter grandes memórias, efetivamente, não me recordo de muitas coisas, quase toda a gente que eu conheço lembra-se deste pormenor, daquele pormenor da escola primária. Eu também me lembro, mas um ou outro só, a minha memória, sim, como sabes, não é melhor. De qualquer forma, sempre fui atleta, sempre tinha 10 anos, 12 anos, já corria, já fazia 5 km de corrida por dia, 10 km de corrida por dia. E como todos os jovens, achava piada algumas artes marciais e foi aí que começou a minha carreira desportiva. Eu, aos 12 anos, entrei para um clube de karaté e pronto, foi aí que comecei a minha atividade desportiva. Sempre fui muito magrinho, não é? Agora já não sou tanto, mas sempre fui muito magrinho e isso era de alguma forma, tinha um pouco complexo por causa disso e sempre aspirei a ter físico, enfim, ter alguma presença física maior. Sempre fui muito alto, mas muito magrinho. E isto tudo do fitness começou um dia há muitos anos, já não sei quantos, que eu estava aqui em Braga, no casamento de um amigo meu, muito mais velho do que eu, mas enfim, era um amigo meu, do Karatê, e connosco estava o nosso mestre, que tinha um dojo aqui em Braga, um dos sítios onde eu treinava na Póvoa de Lanhoso e treinava aqui em Braga. E ele disse-nos que tinha recebido, um dia ou dois antes, umas máquinas de musculação e a partir dessa data, portanto, da semana seguinte, nós iríamos continuar a treinar Karatê e a treinar condição física, musculação, para potenciar a atividade principal que era o Karatê. E logo a meio da festa, por insistência minha, ele foi-nos mostrar, a mim e a um outro colega que estava presente também, foi-nos mostrar o dojo, com as máquinas. E eu, quando entrei lá, a primeira reação que tive foi, quero ter uma coisa destas. Experimentei nunca tinha experimentado uma máquina de musculação, nunca tinha pegado num peso, já tinha treinado com aquelas molas de dobrar, uns aparelhos meio rudimentares que existiam na altura, mas pesos, halteres, nunca tinha experimentado. Então, a meio do almoço do casamento, nós saímos, fomos ver aquilo e eu fiquei, uau, é mesmo isto. E pronto, continuámos na festa do casamento e depois na segunda-feira fomos treinar, e então fiz o meu primeiro treino de musculação, claro, com uma orientação quase nula. Que idade terias na altura, desculpa? Devia ter 14 anos, talvez, era miúdo. E pronto, e fiquei com o corpo todo dolorido, andei 2 semanas que não podia mexer, mal podia treinar Karatê, mas pronto, daí para a frente, depois comecei a fazer as minhas coisas em casa, arranjar como toda a gente uns halteres de cimento, uns halteres rudimentares, a pesar mais 2 kg de um lado do que do outro, mas pronto. Algo quase que parece pré-histórico. Não, comparado com os dias de hoje, absolutamente pré-histórico, enfim, era mesmo o mais rudimentar, mas era o que era. Ok, surge então aí o bichinho pela prática do treino de força, do culturismo. Certo. Mas gostava que me falasses também, em paralelo com essa vida desportiva, de atleta,
Em que ponto ficavam os estudos? Eras um aluno? Até que ano foste? Pronto. O meu percurso académico terminou ao 12º ano. A minha ambição em termos académicos era ser advogado. Nem sei bem porquê, pronto, foi uma coisa que... mas num dia que eu estava a estudar, na altura havia uns testes, não sei se ainda há, mas uns testes de admissão à faculdade, eu estava a estudar para os testes, mas decidi que eu gostava muito de ler, já lia muito, mas lia coisas ligadas, sobretudo, ao treino, à atividade física, à anatomia, sabia o nome dos músculos todos, dos ossos todos, dos princípios de treino todos, e paralelamente estudava o que tinha que estudar em termos de escola, não é? E decidi que não era aquilo. Fechei os livros naquele momento, lembro-me de ter dito à minha mãe, não estudo mais, acabou os estudos, e quero-me dedicar aos ginásios e à atividade física. Claro que, como qualquer mãe, ficou estupefacta com uma decisão daquelas, mas pronto, sabe o que eu queria, deixa-me andar, e então comecei sempre de forma rudimentar, a melhorar as capacidades, as condições de treino, a preparar halteres e bancos e a aprender a ler. Eu lembro-me que comprava umas revistas mensais, umas revistas espanholas de culturismo, e aí chegavam à livraria, acho que era à quarta-feira, e eu ia ao final do almoço, ia para a porta da livraria à espera que o homem que trazia as revistas trouxesse as revistas para as comprar imediatamente e para continuar a aprender, e pronto, e foi por aí que... Outros tempos mesmo hoje em dia com a internet, e para a malta mais nova que nos está a ouvir, mais uma vez parece quase pré-histórico ter que esperar por uma revista para ler ainda por cima em espanhol. Certo, era um espanhol e uma americana. Pronto, e hoje em dia é tudo muito mais fácil. Outra questão que eu gostava de fazer, então tu terminas o 12º ano, presumo eu por volta dos 17, 18 anos, 19 anos? Não, menos, pai, 16, 17, não sei, já não... E tu acabas os estudos e o que é que tu pensas fazer a partir daí para viver dessa tua paixão? Pois, eu na altura, a tua mãe, não é, a minha namorada, na altura, cedeu-me um quarto da garagem da casa... da casa dela, não é? Dos pais dela, para eu começar a pôr as minhas coisas. E eu comecei a pôr, e a fazer, e a mandar fazer, e depois ia um serralheiro que fazia mais um banco e mais uma máquina, eu desenhava as máquinas, de acordo com o que eu acreditava que funcionava, ou de acordo com aquilo que via nas revistas, e comecei a ter um conjunto de máquinas e de material com algum interesse para aquela altura. E depois começaram a aparecer amigos meus que queriam ir treinar comigo e tal, e pronto, eu inicialmente comecei a levar 1, 2, 3 amigos para treinar comigo, mas depois, gradualmente, começou-se também o espírito de negócio a acontecer, e eu comecei a cobrar-lhes, a uns e a outros, e entretanto aquilo já era pequenino, aumentei para o quarto da garagem, passou a meio, a metade. Depois conheci um indivíduo que fazia máquinas, umas réplicas das máquinas da Tecnogym, e então aí, que havia naquela altura, comecei a fazer máquinas nesse indivíduo, e cheguei a uma altura que tinha um ginásio em casa, depois entretanto ocupei mais da garagem, até que ocupei a garagem toda, e era uma garagem, enfim, considerável, que devem caber lá 6 carros, apertadinhos, mas... então... ocupei a garagem toda, e aí comecei a abrir ao público o ginásio, claro que não tinha a menor ideia do que era uma empresa, do que era o IVA, do que eram os impostos, e eles pagavam-me aquilo, a entrada para o ginásio, e eu metia o dinheiro ao bolso e andava. Claro que sim. E ias realizando, para todos os efeitos, dava para realizares o teu sonho de viveres? Dava. Eu cheguei a ter, lembro-me, por acaso é um dos números que eu tenho presentes, eu cheguei a ter 70 clientes naquela garagem. Ora, como o dinheiro era todo para mim, a limpeza era eu que a fazia, de vez em quando, os custos eram nenhuns, porque a eletricidade era pagos pelos aqueles que viriam a ser os meus sogros mais tarde, teus avós, portanto era tudo lucro, e foi assim que começou o ginásio. Na altura, estamos a falar de, porventura, há uns 30 anos atrás, sim. Presumo eu. Como é que era... Talvez mais. Talvez mais, sim. O que eu te ia perguntar é, como é que era, ou qual era o panorama do fitness em Portugal? Havia ginásios, não havia ginásios? Havia ginásios, certo. Havia ginásios, eu não conhecia era muita coisa, não é? E daí que eu de todo nunca inventei nada, nunca criei nada, mas há coisas que eu adotei nos ginásios e nos meus ginásios, nomeadamente nesse, que depois mais tarde concluí que
e cheguei a perceber que já existiam questões organizativas e não das máquinas, porque as máquinas conhecia todas as revistas e depois dos vídeos que foram aparecendo e tal. A parte do treino tu já dominava? Sim, já dominava aquilo enfim, aquilo que na altura, e que naquela altura era de facto topo, porque não havia muito mais informação do que as revistas do culturismo, não é? E o fitness era culturismo. Então, para mim, culturismo, musculação, ferro, pronto, era uma coisa mais hardcore. Apesar de que eu já primava por ter as máquinas muito organizadinhas, tudo muito pintadinho, tudo muito limpinho. Portanto, não era aquele hardcore bruto mesmo, de ferro puro e simples. No meu ginásio, apesar de serem todos os meus amigos, ninguém dizia palavrões, ninguém dizia uma série de coisas que eram mais ou menos habituais nesse tipo de ginásios. E no meu, isso já não existia. Portanto, eu não sei bem como é que era, em rigor, os ginásios, mas acabei por concluir, depois já a posteriori, que já estava dentro dos moldes daquilo que eram os ginásios normais de ferro. Não, porque naquela altura não tinha áreas para aulas de grupo, nem para esse tipo de atividades. O PT não, o PT nem sonhava, claro. portanto isso não existia. Ia-te perguntar também, é interessante fazer o paralelismo para os dias de hoje, e é tudo tão completamente diferente do que se vê hoje. Ainda assim gostava de perguntar como é que funcionava, se é que tu tinhas algo sistematizado, mas como é que funcionava a angariação de clientes? Tu tinhas 70 clientes, mas porventura gostavas de ter 80 ou 90, como é que angariava? Não tinha essa preocupação, porque eu tinha todos os que queria, porque eu nunca pensei muito não tinha essa necessidade, não é? Certo. De ir à procura dos clientes, porque eles apareciam. Eu vivia, como tu sabes, numa vila, que ainda hoje é uma vila pequena, na altura era mais, pronto, era a única pessoa que estava ligada à atividade física, para além da malta da luta, a malta do karatê, não havia mais nada, a não ser o futebol tradicional. Pronto, inclusive durante muitos anos eu era identificado como a pessoa do ginásio, o tipo dos ginásios. Depois, a partir de uma certa altura, o tipo dos músculos, comecei a ficar mais desenvolvido, maior, muscularmente falando, e as pessoas apareciam-me e pronto, conforme apareciam também desistiam, é verdade, mas não era preocupação muito grande para mim, porque então, do ponto de vista financeiro, faturava tudo o que precisava e que queria. E querias. Quais eram os grandes desafios na altura? Que acredito que também fossem completamente diferentes dos que existem hoje. Existe, claro. Embora eram diferentes, mas naquela altura, como quase todos os miúdos, nós queremos ter o dinheiro para o dia-a-dia, ter as proteínas para comer no final dos treinos e as claras de ovos e tal. Portanto, eu não tinha, quer dizer, as coisas iam correndo diariamente, o que acontecia estava bem, não havia concorrência, nem sabia o que era isso, não tinha preocupações de ir buscar mais clientes ou menos clientes, estava tudo bem sempre. As memórias dessa altura, então, presumo que sejam as melhores? Sim, eram memórias... Era tudo mais fácil do que hoje em dia? Era mais fácil, até porque, quer dizer, o ginásio também naquela altura, para mim, era muito para mim mesmo, portanto, e para os meus colegas, e todos os dias queríamos fazer mais 1 quilo de supino, todos os dias queríamos fazer mais, aumentar mais um centímetro de bíceps, e portanto isso ia acontecendo, o dinheiro ia entrando suficiente para aquilo que eu queria, e não queria mais nada do que treinar e comer e vestir as roupas que na altura eram as roupas da moda dos ginásios, e portanto estava sempre tudo bem. Ok. Tens então o teu primeiro negócio, o teu primeiro ginásio na garagem dos teus sogros, que por acaso são meus avós também. Exato. E depois sei que mudas para outro espaço, para outro sítio. Certo. Porquê é que isso acontece e em que moldes é que isso acontece? Isso acontece porque, entretanto, eu fui conhecendo mais, o espírito foi-se abrindo, a curiosidade foi-se aguçando, as revistas também já começavam a falar disso, e as senhoras queriam fazer atividade física, mas a musculação ainda era um pouco tabu, e portanto, o que existia na altura eram as aeróbicas, a dança jazz, que se falava muito, e um dos meus clientes, meu amigo também, tinha um espaço mesmo no centro da Póvoa de Lanhoso, por baixo lá de um edifício muito central, que é o edifício que ainda hoje funciona, o edifício dos Correios, e então ele fez uma proposta de fazermos uma sociedade. Uma vez que ele tinha o espaço e eu tinha as máquinas todas possíveis e imaginárias que haviam, eu não sei se haveria muitos ginásios
que tivessem mais máquinas do que eu tinha. Certo. Ou podiam haver repetidas, mas eu tinha 10 máquinas de pernas, umas em cima das outras, porque nós queríamos era máquinas, quantas mais máquinas, melhor. E, portanto, ele tinha um espaço onde nós podíamos ter aquilo, as máquinas mais espaçadas e uma coisa mais confortável, e onde se podia fazer uma sala de atividades de grupo. Pronto, e assim foi. Então, eu associei-me a ele, fizemos uma empresa que foi uma empresa um bocado esquisita do ponto de vista da empresa, porque a empresa ficou em nome dele. Eu, lá está, não era preocupação minha, a minha preocupação era apenas a técnica, e montámos esse ginásio, levámos para lá o material todo, e pronto, e aí foi uma segunda fase, onde já passámos a receber mais senhoras. Eu tinha algumas, 3, em 70, que faziam musculação, mas depois já passámos a ter pessoas a fazer uma ginástica localizada, as tais aeróbicas que havia na altura, a dança jazz. Ou seja, já há um upgrade. Sim, já há um upgrade. Aquilo já era um ginásio, nos moldes do ginásio, já tinha balneários, já tinha uma recepção, portanto já era um ginásio nos moldes dos ginásios que existem hoje. Claro que sim. Referiste há bocado o número dos 70 clientes, dos 70 sócios, como um marco importante. Fala-nos um bocadinho deste novo ginásio agora em números. Tens ideia dos metros quadrados que tinha, do número de sócios que tinha? Os metros quadrados, não, os números de sócios eu acho que nós chegámos a uma altura a atingir os 170. Pronto, naquela altura a coisa já me parecia que era já era um número interessante, também, em função também do investimento que não foi em função do contexto. De todo, exato, o investimento não foi muito grande, foi obras, não é? Pinturas, já metemos ar, não era ar-condicionado, era, enfim, uma ventilação, ar forçado, balneários com chuveiros e tal, mas apesar de tudo não era nada de especial, porque era uma vila, como é, só que com metade das pessoas, e há 30 anos não era, a mentalidade não era a mesma. Posteriormente, num outro ginásio, já nos moldes bem mais, já com a marca que depois eu sempre tive, foi o ginásio Core, que certamente quererás saber coisas sobre isso. Já nessa altura havia situações caricatas de senhoras que iam treinar, mas deixavam o carro a 500 metros para que o marido, se por acaso passasse naquela rua e visse o carro dela em frente ao ginásio, nunca lhe passasse pela cabeça aquela que estava a treinar no ginásio. Portanto, neste contexto, se calhar ter 170 pessoas era interessante. Era interessante. No meio disto tudo, logo no início da nossa conversa, começaste por abordar a tua prática enquanto atleta e agora durante esta conversa, durante o decorrer da conversa, fomos explorando mais a vertente de negócio, mas onde é que ficou aqui a vertente de atleta? Pai, nunca ficou, aliás, esteve sempre à frente da vertente de negócio. Okay, pronto. O objetivo era treinar, comer, crescer, ser mais forte e pronto, a gente treinava com uma metodologia de culturismo, sendo que nunca competi como culturista. Fiz uma vez uma só preparação de meio ano, sensivelmente, para ver qual era o resultado e fiquei contente com o resultado, mas era demasiado difícil para eu poder repetir e para eu me sentir atraído por esse tipo de competições, dado o sacrifício que era preciso fazer e que é preciso fazer ainda hoje em termos alimentares, e portanto dediquei-me mais às provas de força. Então fiz algumas provas com algum interesse, fui campeão nacional de supino, já bastante posteriormente a isso, já estava a trabalhar aqui em Braga, fui campeão nacional de supino e fiz umas coisas giras ao nível do peso morto naquela altura. Giras naquela altura? Giras naquela altura. Mesmo hoje não sei se haverá, se os pesos que eu levantei naquela altura serão acessíveis a todos, mas malta que treine hoje com a mesma intensidade e com as mesmas metodologias que nós treinávamos naquela altura, hoje consegue mais, claramente. Para já as metodologias não são bem as mesmas, são bem melhores. Os equipamentos, os materiais, os conhecimentos, as condições alimentares, os suplementos, tudo isso. O contexto em geral. É muito diferente, claro. Voltamos a pegar então aqui nesta vertente mais de atleta. Continuas a explorar mais a cena do culturismo, mas falaste no início do karaté, não sei se nesta altura ainda praticava. Não. Depois abandonei o karaté porque fiquei de tal maneira, diria, fanático pelo treino dos pesos, que o karaté passou para segundo plano e depois teve que sair mesmo porque
retirava-me capacidade de recuperação Mas pesado. e o nosso objetivo, não, e tirava-me capacidade de recuperação para os treinos da musculação. E então o objetivo último era a musculação e tudo teve. E foquei-me nisso, exatamente. Ok, ótimo. Estavas na Póvoa de Lanhoso e a coisa corria-te bem na Póvoa de Lanhoso, uma vila do distrito de Braga, mas a dada altura dá-se a tua passagem, a tua ida para Braga, para a cidade de Braga, certo. onde nós estamos hoje. Fala-nos um bocadinho sobre os moldes em que isso acontece e fala-nos sobre o momento em que surge a tua primeira grande oportunidade de negócio fora da Vila da Póvoa de Lanhoso. Entendo. Em Braga. O que aconteceu foi que a sociedade, a tal sociedade que eu tinha montado na Póvoa de Lanhoso, não correu bem. Enfim, por menor já nem estou recordado, até porque as coisas que de mal me acontecem na vida marcam e aprendo com elas, mas por outro lado trato de as desligar porque não vivo do passado nem das coisas erradas. A sociedade correu mal e, portanto, nós chateámos-nos e eu abandonei, quis sair. Como tinha que treinar e como na Póvoa de Lanhoso não havia mais ginásio nenhum, passei a vir para Braga treinar. Okay. Pronto, naquela altura a viagem para Braga ainda não era assim tão simples como é agora, apesar de ser mais ou menos a mesma distância, mas hoje é uma via rápida e na altura era uma estrada muito, muito complicada, mas apesar de tudo eu passei a vir treinar para Braga, para um ginásio que me indicaram como sendo um ginásio interessante. Pronto, e realmente cheguei ao ginásio, era um ginásio de uma pessoa que se tornou entretanto um amigo, nem sei como dizer, porque um amigo de tipo unha e carne, como costuma dizer, mas na altura não era, não o conhecia, não é? Vim pagar a minha mensalidade e era um ginásio que tinha aparecido primeiro apenas como um centro de taekwondo. Esse meu amigo era perito no taekwondo, não é? Sim, era e é, ponto, hoje é uma máquina, é a seleção nacional taekwondo, tem imensas vitórias dele próprias e depois dos alunos dele agora. Mas, entretanto, também resolveu alargar o ginásio que tinha, o centro que ele tinha, e pôs uma sala de máquinas e de halteres e tal. Só que não tinha formação nem preparação nenhuma para essa atividade, porque a especialidade dele era as artes marciais, não era, concretamente o taekwondo. A esposa dele, entretanto, tua madrinha, não é? E, assim como ele, teu padrinho, entretanto, também se tinha iniciado nas aeróbicas e nesse tipo de modalidades que foram aparecendo na altura, na aeróbica, nas ginásticas localizadas e tal, e também tinha uma sala nesse ginásio, nesse centro de taekwondo, que era de facto o core do negócio, e portanto a sala de musculação não funcionava grande coisa. Eles não tinham conhecimentos, nem técnicos, nem teóricos, nem sobre o negócio, nem como negócio, nem mesmo do ponto de vista estritamente técnico de treino. E eu, como já tinha alguma experiência, já tinha algum físico, e isso marcava a diferença na altura, as pessoas, os clientes do ginásio, interrompiam o meu treino constantemente para me pedir ajudas. E eu ensinava e eu explicava aquilo que sabia. A ponto dele um dia me perguntar se eu queria trabalhar lá. E eu disse-lhe que trabalhar não me parece muito, mas posso ser teu sócio se tu quiseres. E ele disse-me, mas e tu o que é que dás? Como é que pagas a sociedade? E eu, pois, não tenho dinheiro, mas pago-te com o trabalho. Se conseguir, se tiveres interesse, eu ajudo-te a melhorar isto. E fizemos enfim, não foi uma aposta, mas foi eu fiz-lhe convicto de que aquilo poderia funcionar muito bem. Fiz-lhe a proposta eu acho que nós estávamos em setembro, e disse-lhe que eu vim para aqui trabalhar e se chegarmos ao fim do ano, quadriplicares o número de clientes do ginásio, dás-me sociedade. Eu trago as máquinas que, entretanto, tirei do outro ginásio, que eram minhas, e juntámos às que tu tens e fazemos aqui um ginásio a sério. Se não quadriplicarmos, vou-me embora. E não me pagas nada. E ele aceitou porque não tinha nada a perder, não é? E pronto, eu sabia os números daquilo e sabia que ele, no final do mês, tirava 0 euros, ou 0 escudos na altura, de lucro. De forma que, se quadriplicasse, for o que fosse, se ficasse com metade, porque as contas faziam-se mais ou menos assim, era sempre muito mais do que o que estava a ganhar naquela altura. Aceitou e a coisa concretizou-se. No final, eu comecei a implementar esquemas de treino, fazia esquemas de treino personalizados, as pessoas
enfim, eram tratadas e treinadas já como num ginásio habitual. Portanto, havia um instrutor, nós na altura chamávamos um monitor, que era eu, que recebia as pessoas, treinavas como hoje, muitas vezes não vejo treinos de PT a ser dados, e a coisa foi resultando, e no final dos 4 meses ele deu-me sociedade, fizemos as primeiras obras de ampliação e de redecoração do ginásio, e pronto, e assim arrancou a minha aventura no Córeo, que era o nome do ginásio, que já existia, não é? Que era o nome de uma região na Coreia, e como o taekwondo é originário da Coreia, o meu sócio na altura, o Peixoto, tinha atribuído esse nome ao ginásio. Já nos explicaste então como é que chegas a Braga, como é que chegas ao Córeo, como é que formas parceria com o teu amigo. Gostava agora que nos explicasses quais eram os grandes desafios na altura. Não sei de que ano é que estamos a falar, se tens alguma noção. Não tenho. Mas 25 anos atrás, mais. Okay. O suficiente para continuar a ser tudo muito diferente do que sim, completamente diferente. Mas se tivesses que enumerar os grandes desafios na altura, os ginásios eram mais pequenos do que hoje em dia são. Qual é que era para ti o grande desafio de gerir o espaço? Honestamente, e sem nenhum tipo de vanglória, não havia grande desafio, porque ao nível das artes marciais, portanto, o taekwondo, o Peixoto não tinha rival. Peixoto que era o teu sócio. Que era o meu sócio, não tinha rival no país todo, não era cá em Braga, no país todo. Ao nível da sala da musculação, então, e portanto, a outra parte do ginásio, não é? Do fitness, digamos assim, em Braga já havia algumas coisas. Mas em abono, na verdade, tenho que dizer que nada era comparável àquilo, ao Córeo, ao ginásio que entretanto montámos, porque eu não sei se é defeito, se é virtude, mas sou um bocado também contrário, não se trata de ser contrário, mas divirjo um bocado a maior parte das pessoas que estipulam objetivos na vida, quer fazer isto, quer fazer aquilo. Eu não tenho objetivos concretos, eu quero sempre mais, é a palavra que eu mais gosto, é mais. Então, nós montámos um ginásio onde tudo era melhor. Eu analiso a concorrência, eu vou visitar a concorrência ainda hoje, e o que eu quero fazer, pode parecer um bocado presunçoso, e se calhar até é, mas enfim, é o que é, quero fazer mais do que eles, ou melhor do que eles. Hoje, se calhar, poderia dizer as coisas de outra forma, que é, eu quero fazer bem, e eu fazendo bem. Mas é legítimo queremos fazer melhor que os outros. Pois, mas às vezes pode ser mal entendido, enfim, pode ser mal interpretado. E, portanto, não havia ginásios nem parecidos. Continuava a haver muito hardcore, os ferros, os culturistas, a malta da noite, da segurança, que eu também era, portanto, não há por que esconder, que eu também também trabalhava de noite, também era segurança, mas era um pouco diferente, porque tinha outro tipo de comportamentos, mas o meu objetivo continuava a ser sempre o meu pessoal, de aumentar o tamanho, o músculo, a força, mas as pessoas apareciam porque, de facto, era um ginásio, quer dizer, eu lembro de algumas coisas que hoje são ridículas, mas como tudo na pré-história, não é? Só um pequeno parênteses, eu lembro de um amigo meu, na altura, um amigo da escola primária, o pai dele comprou um BMW na altura, um BMW, era o 2002, que era uma máquina, era uma coisa extraordinária, e tinha extras. E os extras é que tinha 4 tipos de apitos. Apitava pó, pi, pé, e aquilo para nós para nós e para toda a gente, era uma coisa fantástica, porque os carros tinham piscas e luz. Aquele tinha 4 apitos diferentes. Ora, pegando na mesma imagem, nós hoje rimos disso, porque os carros hoje conduzem sozinhos, praticamente. Naquela altura, a coisa era mais ou menos a mesma coisa. E, por exemplo, eu fui o primeiro ginásio, acho eu, mas aqui nas redondezas. Os primeiros? Não, sim, pelo menos os primeiros, mas eu acho que fui mesmo o primeiro ginásio a ter limpeza permanente no ginásio. Todos os ginásios eram limpos no final do dia ou de manhã. E durante o dia eu quis ser diferente. Então, e é assim que fazia a análise e que hoje faço. Como é que os outros fazem? Então vejo se fazem bem, se eu não consigo acrescentar nada, é o que é, faço igual. Se conseguir melhorar, então, como é que era a limpeza? Era feita assim. Então, eu quero fazer de outra maneira. Então, o meu ginásio estava sempre muito mais limpo que os outros ginásios. Comecei a ter recepções
Claro que isso já havia em alguns ginásios, mas nem era em Braga. O monitor da musculação é que via por um vidro, por uma janela, que chegava alguém à recepção e ia lá ter. Ora, aquilo para mim não era serviço. Então eu comecei a criar esse tipo de coisas e, portanto, não tinha desafios. Abria a porta e no mesmo dia iam lá 50 pessoas que conheciam o ginásio, das quais 45 se inscreviam. Sendo certo, depois também se desvinculavam porque depois já nós estávamos vocacionados, lá está, para o treino do culturismo, da musculação, tem que treinar até morrer praticamente. E não era isso que as pessoas queriam e nós na altura também ainda não percebíamos muito bem isso. Mas de qualquer forma saíam uns, entravam outros e não havia, ou seja, não havia desafios. O negócio mantinha-se sempre próspero. Sempre próspero. Assim. Fala-nos um bocadinho agora também dos números, já nos falaste, tem 70 sócios a dada altura, sim, 170, agora no Cório. Loucura. Braga explodiu. Braga está a 15 km da nossa terra, não é? Onde eu tinha os tais 70 e depois 120 ou 150. Braga falava-me que, uma altura, quando eu estava naquela fase de desencanto no ginásio na Póvoa, e falavam, podias vir para Braga, podias montar um ginásio em Braga, olha que lá em Braga consegues ter 400 pessoas. Isso para mim 400 pessoas é uma coisa... Era utópico, quer dizer, eram loucos. A verdade é que vim para Braga e nesse primeiro ano, portanto, quando chegámos ao no final dos tais 4 meses, que era o nosso desafio, nós tínhamos 400 pessoas e atingimos naquele ginásio 1000 e poucas pessoas, porque depois, entretanto, fomos ampliando, fomos fazendo obras de expansão no próprio espaço e de redecoração, e comprámos máquinas, trocámos as máquinas todas, portanto, a coisa foi se tornando mais profissional e, portanto, fomos crescendo e tivemos numa altura em que, para se entrar no ginásio, havia fila, literalmente, fila à porta, para fazer o check-in, não é? Perfeito. Sei também que dentro do Cório, tu começas no Cório, num ginásio Cório aqui em Braga, mas que, a dada altura, a marca, a empresa, iniciou um processo de expansão. Um plano de expansão. Certo. Fala-nos um bocadinho de como é que funcionava esse plano de expansão e de quais eram os vossos objetivos, de ti e do teu sócio, na altura. O que é que vocês pensavam para a marca? Pois, há uma imprecisão na palavra, que é, apesar de tudo normal, que é a questão do plano. Não havia plano nenhum. Okay. Não havia plano nenhum. O que havia era que, sobretudo, o meu sócio era mais comedido e nós funcionámos muito bem porque eu era muito mais agressivo, no sentido de querer mais coisas e mais projetos, e ele é que me puxava um pouco as rédeas e era mais calmo. De qualquer forma, fruto desta dinâmica, mas a minha prevalecia mais, não sei porquê, e como eu tinha esta, não digo ambição, mas este desejo de mais, nós chegámos a ter os 6 ginásios, portanto, fomos uma pequena cadeia na altura, e tivemos tantos quantos as oportunidades surgiram, de acordo com aquilo que nós, ou sobretudo eu, porque ele estava focado nos treinos dele, das competições dele e da atividade dele, que era o taekwondo, e eu mais focado na questão depois do ginásio, propriamente dito. E, portanto, de repente, já nem sei qual foi o primeiro ginásio que montámos a seguir, mas surgiu uma oportunidade, um ginásio que existia, que trabalhava muito bem, mas que não tinha grandes condições. Estou-me a lembrar de um ginásio numa cidade aqui próxima, que é Faf, que era de um amigo meu. Eu fui visitar o ginásio e o ginásio trabalhava extraordinariamente bem para as condições que tinha, que eram horríveis, e eu fiz ali uma regra 3 simples, fácil. Se estou a trabalhar desta maneira, quer dizer, nestas condições, trabalho desta forma, se eu trouxer para aqui o modelo que tenho em Braga, quer de instalações físicas, quer de organizativo, que já era um pouco avançado, isto explode, e assim foi. Era possível, tive sorte nesse caso, a pessoa estava num processo de divórcio e queria separar os bens e os negócios que tinha com a esposa na altura. Pronto, fiz aquele negócio, fizemos as obras que tínhamos a fazer e aconteceu o que era previsível, que foi ter um êxito fantástico. E, portanto, de vez em quando, depois, noutra altura, aqui em Braga, num centro comercial, durante 2 anos, teve lá um placar num certo espaço, a dizer brevemente o nome do ginásio que ia abrir, só que nunca abriu. E um dia, era um ginásio que existia cá em Braga, um outro ginásio, que tinha lá, que estava em negociações com eles, com o centro comercial, para abrir. Nunca conseguiu abrir.
não sei porquê, mas um dia eu ia passar no centro comercial e chamei o segurança e disse, olha, ponha-me a falar aí com o diretor do centro comercial. E ele levou-me lá uma senhora, que por acaso era uma diretora, e eu perguntei-lhe, olha, aquilo abre, não abre, que eu tenho cá um ginásio em Braga, e ela disse-me, olha, pelos vistos não abre, porque o homem nunca mais resolve a situação. Olha, eu gostava de conhecer aquilo, então ela foi-me mostrar o espaço, eu achei aquilo interessante, mas, aliás, muito interessante, mas comecei logo a fazer contas de cabeça e concluí que nunca teria dinheiro para aquilo, não é? Porque de facto ia ser mais um upgrade. Sim, aí era um upgrade, era e foi. Foi, mas para isso foi preciso o apoio do próprio centro comercial, a quem eu disse, isto seria uma loja muito interessante para vocês, é uma loja âncora, uma loja que leva pessoas de propósito ao shopping para treinar, assim como um cinema, não é? E, portanto, se quiserem, vocês investem e eu pago-vos. Nós. Pronto, a senhora, na altura, até achou, enfim, a proposta um pouco ridícula, mas, apesar de tudo, fê-la à direção dela, portanto, à Mundi Center, que é quem detém aquele centro comercial, e na altura mais 13 ou 14. Lembro-me que, na altura, o diretor, o presidente do Conselho Executivo da empresa, da Mundi Center, depois dela descrever o que eu estava a propor e certamente, penso eu, o tipo de energia que eu tinha, chamou o senhor que quis falar comigo, veio cá a Braga, era Lisboa, veio cá a Braga e reuniu comigo. E eu apresentei-lhe o projeto que tinha e disse-lhe que precisava de investimento para conseguir fazer o projeto e que era muito interessante para mim, eu queria muito, mas penso também era para si, para sair para o seu grupo, para a sua empresa. E nunca mais me esqueço, o senhor disse-me, olha, eu não faço negócios com empresas, faço negócios com pessoas. E você fascinou-me. Quarta-feira, isto era numa segunda-feira, quarta-feira tenho um contrato na mão para assinar, se quiser, no valor de muitas centenas de milhares de euros. Pronto, eu fiquei assim um bocado impressionado pela forma como ele concluiu que era um negócio interessante para ele, mas a verdade é que na quarta-feira seguinte fui lá para assinar um contrato, fomos lá, eu e o meu sócio, e tratamos de arranjar um arquiteto e fizemos, aí sim, um ginásio, aí fizemos o ginásio. Fizeram a coisa acontecer. Fizemos a coisa acontecer, mas uma coisa brutal, quem engendrou o ginásio foi um falecido agora, arquiteto cá de Braga, mas o topo dos topos dos arquitetos em Braga, e do ponto de vista técnico, portanto, ele decorou, não é? Mas do ponto de vista técnico fui eu que decidi tudo, desde as dimensões dos espaços, ao tipo de equipamentos que queria, etc. E aí montamos, tinha uma piscina, portanto uma piscina suspensa, toda feita em metal, portanto foi na altura um evento e o projeto, eu sei que o projeto de arquitetura e de engenharia correu o país todo, porque de facto ter feito aquela piscina foi uma coisa ousada. Foi uma obra de engenharia na altura, e as grandes marcas, já os grandes players, o grande player que havia em Portugal, a direção quis vir conhecer aquilo que era o Holmes Place, quis vir conhecer o ginásio Braga e ficaram impressionados, porque era de facto 6 ginásios, a dada altura começas com um e dás por ti, tu e o teu sócio, a gerir uma pequena cadeia de 6 ginásios. Certo. Que na altura já não era assim tão pequena, para os padrões da altura. Sim, na altura se calhar só existia o Solinka. O Solinka já existia, talvez, sim. O que eu te ia perguntar é como é que passou a ser a gestão do teu tempo? Como é que te organizavas? Pois, em cada ginásio, pronto, eu era, como sou, uma pessoa extremamente organizada, e resolvi que não havia outra hipótese, não é? Porque isto eram 2 ginásios em Braga, separados 2 km um do outro, mas depois os outros eram em outras cidades e outras vilas. Então, em cada um dos ginásios havia um diretor de clube, aquilo que se chama hoje um clube manager, não é? E eu, todos os dias, ou melhor, ia a um ginásio por dia. E, portanto, todas as semanas ia a todos os ginásios. E via como é que as coisas funcionavam, não funcionavam, dava as minhas diretrizes sobre as coisas. Montar uma cadeia de ginásios é muito mais fácil do que montar o primeiro ginásio, não é? Isto do ponto de vista organizacional, porque é pegar no plano e nos processos e no sistema, e levar para lá, formar as pessoas, olha, agora é só cumprir isto. E as coisas foram funcionando e foram
resultando, e o meu tempo continuava a ser para treinar, algum, já menos. Era o treino... Sim, mas o treino continuava a ser nessa altura o meu foco, e a gestão ia-se fazendo, cada um. Arrependes-te de na altura ter dado demasiada importância ao treino? Sim, vamos lá ver, a questão do arrepende-se, a gente nestas idades, de vez em quando, e vinda dessas idades, surgem essas perguntas, fazias tudo igual? E depois a célebre resposta é, se eu soubesse o que sei hoje, claro. Pois, mas não sabíamos o que sabemos hoje, não é? E eras feliz para todo e era feliz, exatamente, e portanto, eu, com todas as asneiras que fiz na vida, não é? E fiz muitas, como acho que toda a gente, de todas elas, hoje digo assim, gostava de não ter feito aquela asneira, mas já que fiz, tirei alguma aprendizagem dela. Claro. E portanto, hoje não me teria dedicado da maneira que me dediquei ao treino, quer dizer, não teria sido o meu objetivo final, seria mais o negócio. Isso foi uma coisa que foi passando com o evoluir do tempo, com a passagem do tempo, deixei de ser tão técnico para ser mais gestor e deixei a obsessão, porque eu tinha uma obsessão com a técnica. Os professores tinham que andar a 9 no ginásio, ninguém podia fazer nada, absolutamente nada que tivesse errado, porque eu já estava a reclamar com os PTs, PTs de agora, com os instrutores, os monitores na altura, e descurei completamente as questões comerciais e pronto, e foi aí o início do fim da marca, não é? Ainda bem que pegas nesse tópico. Eu vou aproveitá-lo para fazer a ponte para o que te ia perguntar a seguir, ou para o que ia tentar explorar contigo a seguir, que é o início do declínio da marca. Queria tentar perceber aqui contigo, fundamentalmente, o que é que correu mal, e de que forma, e se tu a dada altura sentiste que a coisa não estava a fluir bem. Fala-nos um bocadinho sobre esses tempos, de início do declínio. O que aconteceu foi que, tal como estava a dizer agora, e eu teria mudado isso se pudesse, é que ainda hoje existem ginásios que são orientados e geridos dessa forma. A gestão do ginásio não pode ser vista sob o ponto de vista apenas técnico. Sem dúvida. Claro que, como em tudo na vida, há sempre 3 versões de ver a mesma coisa. Ainda hoje há ginásios que continuam a gerir-se apenas do ponto de vista técnico, de fazer bem os agachamentos ou mal os agachamentos, ou de ser, pronto, exatamente, são poucos porque depois comercialmente não funcionam. Claro. Ou então de se ter mais músculo ou menos músculo, ser campeão disto ou campeão daquilo. Certo. Depois há os outros ginásios que são absolutamente comerciais. E como diria Aristóteles, no meio é que está a virtude. Portanto, hoje as despesas dos ginásios, os custos do ginásio são de tal maneira elevados que, em condição alguma, podem ser geridos de forma técnica. Mas também do ponto de vista, pelo menos do meu ponto de vista, até emocional e para me sentir feliz, não posso pensar num ginásio apenas para ganhar dinheiro e para faturar, vendendo a banha da cobra. E, portanto, há aqui uma complementaridade. Tens de sentir imbuído no espírito, tens que acreditar no conceito. Exato, tenho que acreditar no conceito e tenho que sentir que, de facto, como todos dizemos, vendemos saúde e condição física. E, portanto, eu tenho que acreditar e tenho que executar isso. Eu tenho que, de facto, vender saúde e condição física. E, na altura, esse não era ou melhor, esse era apenas, só pensava nisso. E que se calhar nem era tanta saúde como isso, mas enfim, era só treino. As questões comerciais, as questões até de publicidade passavam-me um bocado ao lado. Por um lado, por falta de preparação e de incompetência, por que não dizê-lo. Por outro lado, apenas porque havia coisas que também começaram a correr mal. Eu lembro que no primeiro ginásio, aqui de Braga, eu tinha ali num espaço de 100 metros de raio, tínhamos 500 lugares de estacionamento e de repente 3 ou 4 daqueles parques passaram a jardim. Sim. E o único pequenino em frente ao ginásio que se manteve passou a ter parquímetros. Ora, naquela altura alterou completamente o paradigma. Um outro ginásio que eu tinha em Fafo, o tal ginásio que eu comprei, que tinha muito fracas condições físicas e que eu reestruturei de novo, gastei lá uma fortuna a fazer um ginásio fantástico, mas pequeno, lembro-me, tinha 400 metros quadrados. No dia em que eu inaugurei, mais ou menos,
soube que estavam a fazer-se, a construir-se em Faf um ginásio gigantesco, com piscinas, com aqueles tubos de tipo os aquaparks, portanto uma concorrência muito mais que feroz, porque o meu ginásio era muito giro, era muito bonito, se calhar era muito bem orientado, agora vejo agora que não era, mas para aqueles padrões se calhar era, mas o outro já ia ter 3 ou 4 salas de grupo, tinha piscina. Era quase, não era desleal, porque eles faziam o que tinham que fazer, sim, não é? Exato. Mas era muito desproporcional. E então, tudo isto somado, começou a criar dificuldades, e pronto, e a marca teve que... A marca não resistiu e teve que fechar. Pegando no fim, pegando nas tuas palavras, a marca não resistiu, a marca acaba, o Córeo, portanto, termina a empresa, mas por consequência dá-se o início de um novo projeto, mais um, o Puro Corpo, mais um ginásio. Exato. Neste início do tópico, fala-nos um bocadinho sobre os contornos do surgimento desta nova marca e em que moldes é que tu... Pois, a empresa, a outra empresa, a empresa anterior, portanto o Córeo, a marca Córeo, não acabou assim de um dia para o outro. Okay. Foi numa altura, conseguimos, tínhamos muitas dívidas, rendas, salários, etc. Então, de repente, surgiu a possibilidade de vender um ginásio e com esse, vender sem ganhar dinheiro, mas de forma a liquidar todas as dívidas desse ginásio. E, portanto, para mim, isso era ponto de honra, dívidas só se forem impossíveis de serem pagas e, portanto, consegui vender um ginásio, ou vendemos um ginásio, pagámos as rendas que estavam em atraso, pagámos os salários, pagámos os fornecedores que havia e libertámos. Passado uns meses, aconteceu a mesma coisa com outro ginásio. Até que o último, o do centro comercial, e realmente o melhor, do ponto de vista físico e do ponto de vista dos resultados, porque um centro comercial, um ginásio no centro comercial é sempre meio caminho andado para o sucesso, não é? Consegui, portanto, a empresa Córeo conseguiu vender esse ginásio, que não tenho a certeza, mas era o último, acho que era o último, a uma outra empresa, da qual eu também me tornei sócio, okay. E, portanto, que passou a ser o tal Puro Corpo, exatamente. Fala-nos também aqui houve de facto alguma diferença para a anterior marca ou só mudou o nome? Não, houve diferenças. Já nos estamos a aproximar dos anos, já estamos nos anos 2000. Já estamos nos anos 2000. Agora aquilo já ia sendo gerido já agora de uma forma mais profissional e mais enfim, como uma empresa, como um negócio, não é? Mas apesar de tudo, era a altura de Homes Place estar no auge, Solinka estar no auge, outros ginásios que foram abrindo, embora mais pequenos e sem cadeias, estarem no auge, e nós começámos a ter dificuldades porque, apesar de agora a operação interna do ginásio já ser semelhante à do Home, se calhar, ou à dos outros ginásios todos, era igual, havia coisas que nós não chegávamos lá, o marketing, a publicidade, o digital que estava a começar a dar, enfim, a ter mais resultados, e nós não tivemos capacidade de fazer frente a isso tudo, mas apesar de tudo o ginásio mantinha-se. Agora, voltei foi a ter problemas com a sociedade, e então saí, pura e simplesmente, deixei os ginásios, deixei aquele ginásio, não tinha problemas de relacionamento com o meu sócio, que era de uma outra área, de uma outra área empresarial, e que, portanto, não tinha a menor visão do que nunca tinha entrado num ginásio, e, portanto, tinha algumas dificuldades em pôr em prática determinadas práticas comerciais, por exemplo. Estou-me a lembrar, na altura em que eu queria montar um departamento comercial, ele começou-se a rir, comercial num ginásio, quer dizer, não entendia como é que isso havia de funcionar e que interesse é que isso teria. E, pronto, não aguentei e deixei. Sais então do Puro Corpo, é mais um projeto que fica para trás e fala-nos um bocado do período entre saís do Puro Corpo e arranjares ou encontrares ou encontrarem-te a ti para um novo projeto
que na altura era o Liberdade Fitness Center. Certo. Fala-nos um bocadinho desses tempos. Bem, o que aconteceu foi, uma semana ou duas depois de eu sair do Puro Corpo, alguém veio falar comigo dizendo-me que aqui no centro absoluto da cidade de Braga, que havia um espaço fantástico para montar um ginásio e perguntarem-me se eu queria, enfim, participar nesse projeto. Eu disse que sim, gostava, até porque neste momento estava sem fazer nada e a minha vida era ginásios, não é? Era o fitness. Só que não tinha dinheiro, não conseguia dinheiro para uma coisa desse género. E então a proposta que me fizeram foi, eu não me preocupasse com dinheiro, porque o ginásio era montado por essa pessoa e eu apenas seria o gestor do ginásio, teria sociedade no ginásio, mas, enfim, não investia capital, apenas dava o trabalho, seria o gerente trabalhador, digamos assim. Pronto, isto começou a arrancar, começámos a idealizar, vim conhecer o espaço, começámos a idealizar coisas e tal, mas num determinado momento eu comecei a achar isto tudo muito estranho, porque as obras e os projetos eram para começar amanhã a ser entregues e amanhã não eram entregues, depois era na próxima semana, e nada arrancava, até que concluí que me tinha enganado na pessoa e que, portanto, isto não passava de um sonhador e era um indivíduo que pronto, sonhou um dia que poderia montar um ginásio e fez-me essa proposta e como eu não conhecia lado nenhum, como eu estava ávido de atividade e do novo projeto, acedi, mas rapidamente concluí, rapidamente não, porque entretanto iniciaram-se projetos, inclusivamente as pré-vendas do Liberdade, que na altura chamar-se-ia Liberdade Fitness Center e Liberdade porque a avenida onde o edifício está implantado é a Avenida da Liberdade. Pronto, falhou, eu abandonei porque numa determinada altura concluí que isto não passava de uma idealização do senhor e voltei a ficar sem nada e sem ter que fazer, voltei a estaca zero. No entanto, o dono do edifício, já que se tinha lançado a ideia de se montar aqui um ginásio e ele achava que isto era um pequeno centro comercial também e que seria uma loja que teria muito interesse para o edifício todo, para a dinâmica do edifício, resolveu andar com o projeto. Como lhe disseram, que ele não me conhecia também, que eu que tinha a experiência que tinha e que se calhar seria a pessoa certa para isso, para abraçar o projeto e para liderar o projeto, ele um dia convocou-me para uma reunião, gostou do projeto que eu lhe apresentei e pronto, e nasceu, e aí sim a sério, chamámos arquitetos, chamámos engenheiros e começámos com o projeto do atual Liberty Fitness Center. Okay. Passou de Liberdade a Liberty. Fala-nos um bocadinho das tuas funções aqui no Liberty. O que é que faz um club manager? O que é pois, que faz um diretor de ginásio? Eu prefiro um diretor de ginásio e o diretor de ginásio depende do ginásio, não é? Claro. No ginásio, nas cadeias, eu acredito que o diretor é o responsável pela operação mais ou menos normal e diária do ginásio ou do clube, porque as diretrizes e, enfim, os princípios vêm de uma entidade superior, não é? Vem de cima, vem de quem criou o conceito. Eu aqui faço tudo, criei o conceito e depois aplico. O proprietário do ginásio, como disse, é o proprietário do edifício, que é um edifício gigantesco, e é proprietário de mais N negócios e tem outro tipo de atividades que de todo não são ginásios. E, portanto, visitam um ginásio uma vez ou duas por ano e o resto sou eu que decido, sou eu que faço, eu criei. Claro está que não fiz a decoração do ginásio porque nem tinha habilitações para isso, foi um arquiteto espanhol, mas as divisões do ginásio, o dimensionamento do ginásio, as máquinas, a disposição, o recrutamento, a formação, tudo foi feito por mim e continua a ser feito por mim. Portanto, eu sou o responsável total por toda a operação do ginásio. Deixa-me ver aqui na minha cábula. Fala-nos um bocadinho também sobre os primeiros tempos. Houve uma fase atribulada em que a ideia, o sonho que te venderam não passou disso mesmo, um sonho. Mas depois, de facto, nasce mesmo o Liberty Fitness Center.
Com que poder é que vocês abrem? Com quantos sócios? Abrimos com... Só contextualizando para quem nos está a ouvir, isto já acontece ao contrário de alguns dos outros projetos que fomos falando e que ocorreram na tua vida, já acontece na atualidade. Sim, já acontece há 6 anos feitos. Portanto, já estás ao corrente de todas as dinâmicas comerciais? Sim. Okay. Sim, isso hoje acredito que a nossa operação, que era a operação interna e diária do ginásio. Está na vanguarda? Acredito que sim, ou pelo menos estará ao nível, será diferente, porque nós somos todos diferentes, sim, não é? Claro. Mas estará ao nível de qualquer outra marca do mercado, não é? Claro, tivemos um arranque um bocado atribulado, porque o outro ginásio, que o tal criador anunciava como tipo, vai abrir para a semana, nunca, sem que alguma vez tivesse entrado um trolha dentro do ginásio para começar a obra. Sim. E, portanto, houve um descrédito muito grande, não é? Apesar de tudo, já conseguimos abrir com 1.400 pessoas no primeiro dia. Portanto, fizemos pré-inscrições, pré-vendas, chamadas pré-vendas, e conseguimos abrir com 1.400 pessoas, o que foi fantástico, dado o descrédito que toda a cidade teve no projeto. Mas depois daí, do primeiro dia até aos dias 2, ou melhor, até o dia 13 de março, sim, deste ano, tivemos um crescimento contínuo, diário, mensal, anual, todos os meses foram melhores que os meses homólogos dos anos anteriores. Perfeito. Portanto, sempre em crescimento. Falando, já que tocas nesse ponto dos números, vou aproveitar mais uma vez para fazer a ponte para a minha próxima questão, que é falar-nos um bocadinho sobre o Liberty em números, nomeadamente números que possas revelar. Certo. Claro. Número de sócios, qual o valor da mensalidade média, quantos funcionários, que secondary revenues tens aqui? Fala-nos um bocadinho do negócio Liberty. Do negócio. Bem, isto é um ginásio, são 3.000 metros quadrados, okay. Portanto um ginásio num prédio premium, um prémio absolutamente... Tanto que em 2012, julgo eu, ganhou um prémio do melhor prédio, um prémio de arquitetura, de melhor reconversão de um prédio antigo, porque uma parte do prédio, okay, tem, não sei, 150 anos ou 200 e outra parte tem 10. E, portanto, é um prédio fantástico, no centro da cidade, com uma luz direta ímpar, e, portanto, é um ginásio que se justificava ser um ginásio premium também, não é? E, portanto, montámos um ginásio com altíssimas performances físicas e que nos levou, portanto, num crescimento contínuo a quase 3.200 clientes. Sendo que, neste momento, que 3.200, quando atingimos esse pico, foi em função de uma campanha de angariação que fizemos muito forte, de tal maneira forte que, como todas as campanhas que são muito fortes, depois promovem alguma entrada de clientes, entre aspas, de uma forma forçada, porque a campanha é muito atrativa, o que leva posteriormente também a cancelamentos superiores aos que seriam expectáveis e que seriam médios. E, portanto, hoje, terminamos em março abaixo dos 3.000, um pouco abaixo dos 3.000, não muito, mas seria o melhor mês de sempre, tirando o tal mês em que tivemos as tais 3.000 e quase 200 pessoas, seria o melhor mês de sempre. E, portanto, é um número de clientes para um ginásio que não tem piscina, que é apenas de fitness, portanto, não tem artes marciais, não tem danças, as atividades normais de grupo e a sala de musculação. Acho que são números interessantes. Nós temos uma mensalidade média de 27,5 €, porque é um dos conceitos que eu tenho de sempre, é oferecer a máxima qualidade ao custo mais baixo. Nada tem a ver com low cost, basta entrar nas instalações e perceber que isto não é um low cost, em termos de condições, mas até nisso eu também não sou muito seguidista. Às vezes perguntam-me, o teu ginásio é o quê? Ou como é que se posiciona? Aquilo que eu costumo dizer e que vou dizer agora, muita gente, então os teóricos, os mais académicos do ginásio, acham que isto não tem cabimento, mas lamento, é a minha posição. Eu não sei bem o que é um premium, nem sei bem o que é um low cost, porque quem vem a este ginásio diz imediatamente que é um premium. Quando lhe digo o preço, ele diz que é um low cost. E então, o meu conceito é mesmo esse, é desarmar as pessoas logo na venda, logo na inscrição. As pessoas conhecem o ginásio, ficam, pelo menos,
aparentemente ficam maravilhadas com as condições do ginásio e depois são confrontadas com um preço irrecusável para as condições que nós oferecemos. E, portanto, a nossa média de mensalidade é de 27 euros, porque temos alguns cartões que criámos na altura, e já há anos, e que depois acabaram por não ser muito utilizados, cartões de off-peak, mas que a diferença, como era muito pequena entre o off-peak e o normal, e o livre, as pessoas, e o nosso departamento comercial é forte nisso, apresenta, quando as pessoas perguntam quanto é que custa vir à hora do almoço ou vir às 2 da tarde, mas depois nós conseguimos vender a outra mensalidade, que é um pouco mais cara, e portanto a nossa faturação é só fazer as contas em termos do core, que são as mensalidades, não é? Como rendimentos secundários, temos a nutrição, também num processo um pouco diferente dos outros ginásios. Nós não temos nutrição no ginásio, nós alugamos um espaço do ginásio a uma empresa de nutrição. Com isso evitamos alguns problemas e algumas polémicas que parece que estão agora a começar a ser resolvidas, mas que inicialmente criou alguns problemas às marcas por não ser muito claro se podiam ter nutrição ou se não podiam. Havia uma questão fiscal do IVA, que a nutrição não cobra e os ginásios cobram, e portanto houve aqui algumas confusões. Para evitar isso, eu preferi entregar o espaço, a empresa da nutrição no final do mês faz contas connosco e dá-nos uma comissão que está previamente estipulada, e portanto é uma das fontes de receita que nós temos. Depois, para além disso, temos um bar e um restaurante, não é? Que trabalha muito bem também e que também é uma fonte de receita com algum interesse, mas fundamentalmente o negócio PT. O negócio PT é que é um negócio que conseguimos trabalhar, acredito que ao nível do melhor que se faz no país, numa equipa, com uma equipa, que não é muito grande até, que terminamos em março com 18 PTs, mas que arrisco-me a dizer que quase todos eles nunca tinham entrado num ginásio antes de entrarem no Livre, portanto foram formados aqui. É uma marca escola quase. É quase uma marca, acredito numa marca escola, foram todos formados aqui e que permitiu que, por exemplo, em março, quando nós terminámos no dia 13, tivéssemos quase 50 mil euros de faturação feita só do negócio PT. Fantástico. Gostava agora de entrar noutro campo contigo. O Liberty é um ginásio grande, mas é um ginásio único. Não está inserido numa grande cadeia como hoje em dia se vê várias marcas subejamente conhecidas de todos. Aquilo que te pergunto é como é que se combate as grandes marcas? As grandes marcas têm outro tipo de poder e eu acho que tu reconheces isso. Reconheço. Que vocês não têm, que vocês, ginásios individuais, não têm. Como é que funciona? Funciona outra vez com uma expressão que pode não ser muito bem entendida, mas é a minha. Sim. É que não se combatem, não vejo porque tenha que combater nenhuma marca. Nós temos os nossos conceitos, a nossa forma de trabalhar e acreditamos que nas condições físicas que temos, se trabalharmos bem e de acordo com os moldes que nós vamos entender que são os moldes certos para trabalhar, nós vamos trabalhar sempre bem, independentemente dos outros ginásios, da concorrência. Porque é concorrência na medida em que é o mesmo negócio. Mas eu não gosto de entender ninguém como concorrência porque nós fazemos, parecia-me dizer o que os outros não fazem, mas também não é rigoroso, nós fazemos as coisas bem feitas. E como fazemos bem, elas são apreciadas e temos clientes. E os resultados aparecem. Claro. Para onde sentes que caminha, e agora fechando o tópico Liberty Fitness Center, porque há mais coisas interessantes para falarmos também, para onde é que sentes que caminha a marca Liberty? Qual é que achas que é o futuro da marca e quais são os projetos que podes avançar? Realmente não temos grandes projetos, porque a empresa proprietária só montou o ginásio por causa do tal primeiro projeto inicial e que na cidade de Braga criou uma certa expectativa e que depois as pessoas confundiram um bocado a pessoa que tinha idealizado, sonhado com o tal ginásio e o dono do edifício. E confundiram a coisa. Então ele achou que não os queria defraudar e já que estavam à espera de um ginásio, fez um ginásio. No entanto, isto é uma empresa muito grande e com outros ramos de atividade, têxtil, comercial, imobiliária, etc. E não está preparada, nem está neste momento, eu sei, com intenções de ampliar o ginásio em termos de crescimento
de novas... Não está em cima da mesa um não, plano de expansão? Não está em cima da mesa o plano de expansão. O meu pessoal, portanto, e como não depende de mim, depende deles, só tenho que aceitar. Eu pessoalmente, eu tenho um plano de expansão da qualidade do serviço que faço. Eu sou um obcecado. Isso é um plano ongoing, acredito eu. Exatamente. Eu sou um obcecado por resultados. Okay. Então, o meu plano é, quando nós reabrirmos, termos melhores resultados que o que tínhamos. Okay. E que o que tivemos alguma vez, sabendo que não vou ter, em função do contexto, mas quando isto desaparecer, quando o céu Covid-19 desaparecer, nós vamos começar outra vez a melhorar, até nunca parar. Gostei da expressão, até nunca. Aproveito também o facto de teres pegado aí no Covid e é inevitável, é o assunto do momento. Queria também falar um pouquinho contigo sobre isso. De que forma sentes que a pandemia veio influenciar o fitness em geral, mas em concreto a marca Liberty? Quais é que achas que vão ser os grandes desafios da marca a partir de agora? Bem, o primeiro desafio da marca e do fitness em geral e de todas as marcas vai ser, quando tivermos ordens para abrir, vai ser será passar confiança às pessoas. As pessoas vão ter que entrar no Liberty, e no Liberty isso vai acontecer. As pessoas vão entrar no Liberty e vão dizer assim: ora bem, eu posso me infectar aqui. Como me posso infectar ou contagiar num hospital? Portanto, o risco não vai desaparecer, isso não existe em lado nenhum. Admitindo então essa réstia de risco, no Liberty não se vão infectar. Ou retirando isso, e esse é o que é o desafio, é atribuir confiança. Conforme a confiança for surgindo, concretamente enfim, de forma concreta no ginásio e depois no resto da sociedade, conforme o desconfinamento for surgindo e vai surgindo, cada vez mais, os casos forem diminuindo, a confiança das pessoas vai surgindo e todos os negócios vão melhorando e o Liberty irá por arrastamento. Mas o Liberty, concretamente, o que tem que fazer, e o fitness, o que vai ter que fazer, se quiser se ingrar, se quiser resistir aos maus tempos que virão a seguir, é limitar todas as possibilidades que sejam limitáveis de contágio. Certo. Percebo isso que dizes e concordo, e acho que vai ser a ideia comum a todas as grandes marcas, a todos os grandes ginásios, acredito eu, pelo menos. Fala-me um bocadinho, já agora também, eu aqui sei mais ou menos qual é a tua posição e qual é a tua opinião, mas ainda assim gostava que a partilhasses com quem nos está a ver. Como é que acreditas que o online pode ser potenciado e se acreditas que veio para ficar, que não veio? Acredito que veio para ficar. No entanto, já sabes mais ou menos a minha opinião, e a minha opinião, em rigor, não a vou passar aqui porque é um pouco... Pode ferir suscetibilidades e é um pouco... É importante referir isto. Eu respeito a opinião e a posição de todas as pessoas. Mas eu tenho a minha também e as pessoas têm que respeitar a minha. E então prefiro dizer que o online não é o meu negócio. E portanto certamente será uma das estratégias, terá que haver alguma componente daqui de online, então na primeira fase de arranque, as pessoas terão que ter alternativas, mas a vinda ao ginásio, até porque não poderão vir ao ginásio como lhes apetece, vai haver limitações certamente, e portanto terá que haver aqui alguma componente. Online não é o meu negócio, tal e qual como os restaurantes não são o meu negócio. Respeito, mas não é o meu negócio. Eu tenho que estar num sítio onde vejo entrar 1000 pessoas por dia. Entrar, sair, resolver problemas, lâmpadas para fundir, gestão para se fazer, reclamações na recepção para se atender, é esse o meu negócio. Operação. Estar no sofá, saber como é que está a decorrer a coisa no online, não. Isto, para ser, é a forma mais pacífica de eu falar no online, porque tenho outras ideias. É válida, é legítima e acho que deu para passar a mensagem de uma forma construtiva, acho eu. Certo. O que a conversa aproxima-se do fim e gostava agora de explorar um bocadinho mais o teu lado mais pessoal. Já são alguns anos de vida, já são mais de 5 anos, eu sei que tu não gostas de tocar nesse ponto, mas é um facto. Já é uma carreira de seguramente 30 anos, sim, mais ou menos. Mais, 35. Sim, gostava que me falasses
do que mais te orgulhas neste tempo todo e do que mais te arrependes ou o que é que farias diferente? Estes dois, fala comigo sobre estes dois. Sim, olha, do que mais me orgulho, realmente o que mais me orgulho é de ter falhado alguns projetos, mas, portanto, ter numa linguagem que toda a gente entende, ter ido ao tapete várias vezes e pus-me sempre a pé. Sempre a pé e não sei quantas mais vou falhar, mas deixo-te aqui uma garantia de que de quantas mais vou falhar, ou seguindo a mesma metáfora, quantas vezes vou ao tapete, há uma coisa que é certa, vou-me pôr sempre a pé. Não vais ficar QO? Não vou ficar QO. Isso é aquilo de que eu mais me orgulho. Apesar de tudo, em todos os momentos, em todos os projetos que tive, olha, na Póvoa de Lanhoso foi o primeiro ginásio, era o ginásio. Em Braga, quando reestruturámos, fizemos a primeira vez obras no ginásio, quando, primeira altura, ou após aquela situação de quadriplicar os clientes, sim, era o ginásio em Braga, não era um ginásio, não era o melhor ginásio, era o ginásio em Braga, posso dizer isso abertamente, não há por que o dizer, não é? Não gosto de grandes vaidades. E é um orgulho teu? Mas é um orgulho meu, e não gosto de vaidades, mas também, e por outro lado, também penso que excesso de humildade também é vaidade, ou pior. Quando montámos o ginásio no Braga Park, era o ginásio no país inteiro. No país inteiro não digo que era o ginásio, mas era um ginásio equiparável a qualquer ginásio do país. A qualquer ginásio do país. Hoje, o Liberty é um ginásio que pertence a uma empresa muito grande, mas que também não disponibiliza recursos como eu gostava para o Liberty e, portanto, considerando os recursos que tem, que apesar de tudo, a gente tem que conseguir fazer magia com aquilo que tem, e se tem mais, faz mais, tem menos, faz menos, mas tem que fazer grande também. Pensando na equipa de PTs, que, como te disse, a maior parte nunca tinha entrado no ginásio, e saber que estou a faturar ao nível de PT, ao nível dos melhores ginásios do país, dos maiores ginásios do país, com historiais enormes, com equipas fantásticas, é sempre um motivo de orgulho. O que é que eu faria diferente? Se lá está, se soubesse o que sei hoje, tinha-me preocupado desde o primeiro ginásio, mais com a questão de negócio do que com a questão técnica. Eu fui mudando com o tempo, a ponto de que hoje faço uns treininhos de 20 minutos, mas dedico-me exclusivamente ao escritório. Enfim, à gestão diária, sair do escritório é óbvio, mas quero dizer, exatamente, porque não se consegue treinar e dar aulas e gerir um ginásio com uma dimensão, quando se quer uma dimensão e quando se tem objetivos e resultados a atingir muito grandes, quando se tem 60 pessoas, como eu tenho aqui a trabalhar, temos que estar focados apenas no negócio. Ok. O que é que sentes que te falta conquistar nesta fase e quais é que são os teus sonhos e objetivos? E pergunto-te isto, o que é que te falta fazer dentro do Liberty e o que é que te falta fazer ou o que é que tu ainda queres fazer em vida, eventualmente fora do Liberty? Dentro do Liberty não me falta nada, a não ser, eu lembro quando atingimos os 2.000 sócios, que era, são marcas de 2.000, ou 1.500, 2.000, 2.500, são marcas, não é? E 3.000, eu lembro-me que a meio do mês eu concluí que vai ser este mês. E pensei logo assim, pronto, mas já agora, em vez de 2.000, podia ser 2.100. Isto para te dizer que, como também te disse atrás há pouco, eu sou um fanático de resultados e, portanto, eu não quero nada do Liberty, eu quero é mais. Não quero nada porque, sempre quero tudo, então, não é? Agora, não consigo é marcar um número, não consigo porque quando atingir isso eu sei que quero mais e portanto, o meu objetivo é fazer sempre mais, melhor. E não me refiro só, aliás, lembrei-me agora da questão financeira, porque eu nem me refiro à questão financeira, à questão de dinheiro. O dinheiro surge sempre. De manhã, quando chego ao ginásio, as primeiras coisas que eu vou ver do dia anterior é quantos clientes vieram ao ginásio, quantas inscrições se fizeram, quantos cancelamentos se fizeram, quantas pessoas tiveram nas atividades de grupo, comparar com o mesmo dia da semana passada e do mês anterior, comparar com os homólogos, isso é o que a mim me move, porque depois tenho sempre a certeza que se melhorarmos aqui, também temos mais dinheiro em caixa. E, portanto, procuro mais. Quanto a fora do Liberty,
também não aspiro a isso, se me perguntares, gostavas de ter uma cadeia de ginásios teus? Gostava, pode ser que um dia a tenha, mas não tenho como marco chegar lá. Todos os dias eu venho para o ginásio para fazer mais, e mais, e mais, e melhor. Como as coisas surgirem, é como as vou enfrentando, claro, e gerindo. Outra curiosidade minha, onde é que te vês daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos? Vejo-me no melhor de mim. Podia-te dizer, seria normal, outras pessoas diriam, vejo-me dono de um ginásio ou de uma cadeia de ginásios. Eu não, vejo-me no máximo daquilo que eu consegui fazer. Sentes que daqui a 10 anos ainda vais continuar com essa motivação? Sim, sim. Daqui a 20? Sim. Eu, quanto a isso, é uma coisa que vocês, miúdos, não pensam, porque não têm tempo para pensar nisso. Mas nós, já velhotes, vamos pensando. E eu penso muito nisso e honestamente digo que a minha energia emocional e de ambição e de sonhar e de querer continua exatamente como quando tinha 12 anos. Queria ser bombeiro, numa certa altura, depois astronauta, e hoje não sei o que quero ser sempre o melhor, o que surgir. Se calhar posso ter um dia, pode-se mudar e ir para a restauração, não sei, se surgir, se for esse... O mindset vai seguramente transportá-lo para... O mindset vai ser o mesmo, fazer melhor que os outros, ou fazer pelo menos, fazer bem a coisa. Melhor que os outros. Mas eu tenho medo, como eu sou uma pessoa muito radical e muito direta, Tentas ser mais cauteloso. E tento porque frequentemente sou mal interpretado e isso é uma questão que até me incomoda um bocado, porque eu quero ser melhor que os outros, não porque para estar depois por cima deles, e isso até é um grande elogio. Eu aqui agora nem quero referir marcas, mas eu podia dizer, eu quero ser melhor que aquela marca. Pode ser mal entendido, mas eu dizer isto é um grande elogio para aquela marca. Porque se eu fosse jogador de futebol, eu queria ser melhor que o Cristiano Ronaldo. Não era melhor do que um bom jogador, queria ser melhor que o melhor. Porque para ser melhor que o outro, ainda não era o máximo. Porque havia o outro, havia o Cristiano Ronaldo. Então se eu hoje fosse jogador de futebol, o Alba a bater, que não era para bater, era simplesmente para pensar assim, ultrapassei o melhor. Então eu sou bom, fiz o que tinha a fazer. Última questão que gostava de te fazer, também mais do foro pessoal. Se um dia, eventualmente, saíres do Liberty, e tu já passaste por inúmeros projetos, um dia pode acontecer isso também. Certo. Qual é a marca, qual é o legado que queres deixar aqui? De que forma é que queres ser lembrado pelos teus pares? E basicamente é isso. Olha, se te referires aos meus pares, o pessoal que trabalha comigo... O pessoal que trabalha contigo. Uma coisa muito simples, quero que eles pensem assim, era um tipo fixe. Nada de muito mais complicado que isso. Eu só quero ser recordado como um tipo fixe. E depois, em termos profissionais, não me importo que eles me recordem como um tipo rigoroso, porque eu sou rigoroso, mas gostava que eles pensassem, era rigoroso, mas esse era o caminho. Mas rigoroso não quer dizer déspota, autoritário, mau, não tem nada a ver com isso. Rigoroso é fazer as coisas como devem ser feitas. As coisas aqui são feitas normalmente em brainstorming. Eu às vezes tenho uma ideia e outra vez é a senhora da limpeza, mas frequentemente sou eu que tenho a ideia que passo às outras pessoas, alguém acrescenta, alguém retira e depois concluímos, este é o caminho, então depois eu sou absolutamente rigoroso, tem que ser por aqui, não porque eu quero, mas porque todos concluímos que era isto, então se era isto agora não há maneira de fazer gincana entre a chuva, tem que ser daquela maneira e queria que eles me recordassem como o tipo que, não o visionário, porque isso já não há, mas o tipo que fez as coisas certas e que teve o êxito que teve. Francisco, olha, o pai, é estranho chamar Francisco. Como queiras. Obrigado mais uma vez, obrigado pela conversa, foi interessante, acho eu. É toda uma história de vida de altos e baixos. Certo. E que eu acho, na minha opinião, que era interessante passar às pessoas. Agradeço por isso mais uma vez, por teres aceito o desafio, por teres cedido as instalações. A quem nos viu aí em casa até esta parte da entrevista, obrigado pelo tempo despendido e pela atenção. Em breve sairá uma nova conversa com um outro nome de relevo desta indústria, do fitness. Se acharem que a conversa foi interessante, se tiverem gostado, partilhem com os vossos amigos, com os vossos colegas de trabalho. Obrigado mais uma vez pela atenção, obrigado Francisco, pai, mais uma vemo-nos numa próxima edição do Fala Quem Sabe.